Ultimamente, temos recebido algumas perguntas, várias perguntas sobre o tema suicídio. Alguns irmãos nos ligam, mandam mensagens pelo WhatsApp, querendo uma opinião sobre o suicídio. Temos aqui o nosso irmão Anderson Lemos, irmã Gilvanda e outras pessoas aqui que nos ligaram perguntando se cristãos que se suicidam podem alcançar a salvação. Outros perguntando o que a igreja pode fazer para resolver esta questão de pessoas que têm esta tendência ao suicídio. Então nós estaremos aqui conversando sobre este tema e passamos então a palavra para o pastor Natanael Rinaldi, que no dia 6/8, aqui no nosso curso de obreiros, ele ministrou esta palestra Visão Bíblica do Suicídio, e após esta palestra tivemos então vários irmãos, mesmo após a aula e durante aí a semana, nos ligando, querendo saber a visão bíblica do suicídio. Agora, no mês de setembro, nós vamos ter o Setembro Amarelo. E um slogan desse movimento é: falar é a melhor solução. Então nós temos que divulgar. Esse trabalho foi iniciado pelo Centro de Valorização da Vida e também pelo Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Então tem diversas atividades. A partir de 2015, isso tem sido feito para a prevenção do suicídio. Outra coisa importante ainda que devemos ressaltar é que o suicídio, pelos números oficiais brasileiros, são 32 brasileiros mortos por dia. É uma taxa superior às vítimas da AIDS e da maioria dos tipos de câncer. Então, um problema que podemos ver de saúde pública, que de uma certa forma é uma situação de tabu, mas tem sido um mal silencioso, pois as pessoas fogem do assunto e, por medo ou desconhecimento, não veem os sinais de que uma pessoa próxima está com ideias suicidas. A Organização Mundial da Saúde, ela tem um dado que 9 em cada 10 casos poderiam ser prevenidos. Então, é necessário a pessoa buscar ajuda e atenção de quem está à sua volta. Então, é um assunto que o objetivo nosso deve ser prevenir. A morte de uma pessoa já nos traz grande tristeza, desconforto. A morte por um acidente inesperado também nos traz muito abatimento, muita tristeza quando perdemos um ente querido. Agora, a morte sendo realizada, uma automutilação, isso deve nos trazer muito mais questionamentos. Por que aquela pessoa tirou a sua vida? Então nós
precisamos entender que precisa haver o que leva uma pessoa a querer tirar a sua vida. Podemos colocar alguns fatos que são importantes, são os chamados transtornos psiquiátricos, transtornos bipolar, esquizofrenia. E outra realidade é o abuso e a dependência do álcool e das drogas. O suicídio, ele não é o resultado de passividade, mas é o resultado de uma ação. Quando uma pessoa passa por esses problemas sérios da vida, ela pode querer tirar a sua própria vida. Um outro fato também que merece a nossa atenção é a ansiedade, a impulsividade, a instabilidade das emoções, a desesperança. E o suicídio deve ser encarado como algo de saúde pública, como esse trabalho que vai ser feito agora no próximo mês, deve ser encarado. Os órgãos públicos devem fazer tudo para alertar a população sobre esta grande realidade. Uma outra coisa que devemos entender que esse problema não pode ser subestimado e devemos enfrentá-lo de frente. Existem grupos de risco. Nós podemos concluir que mulheres tentam mais suicídios do que os homens, mas os homens cometem mais suicídios de fato. E entre os homens, o risco maior está entre os jovens e em seguida entre os idosos, porque são pessoas que no momento da vida estão sem produção trabalhista, perdem aquele ânimo, aquele sentido da luta pela vida, pela sobrevivência. Geralmente já construíram alguma coisa e agora estão com as suas forças debilitadas, estão na dependência muitas das vezes de familiares, e esses familiares não entendem essa fase letárgica da vida desses seus parentes, e eles são colocados como uma espécie de um entulho, algo pesado de ser administrado. Geralmente são pessoas com outros hábitos, porque viveram em outra geração, e aquilo torna-se um empecilho para as pessoas mais novas. E o idoso, ele vai ficando como que marginalizado. E ele, nesse sentido, nesse esquecimento, ele, nas suas emoções, ele pode chegar à conclusão de que não vale nada e que está ocupando um espaço inútil na sociedade. E podemos ainda dizer, através, como já foi dito, de transtornos psiquiátricos, doenças crônicas que causam dor. Isso tudo pode trazer motivos, que são motivos que têm que ser combatidos para que a pessoa não cometa essa automutilação. Então,
esses são os chamados fatores de risco, fatos, que nós temos que entender, em que são motivos de que nós devemos nos preocupar e procurar ter prevenção para com essas pessoas. Quais são os motivos, os fatores que podem proteger contra o suicídio? Podemos citar uma boa estrutura familiar. Hoje vivemos num ambiente de desemprego. O desemprego também, ele pode ocasionar essa frustração e trazer para o sentimento das pessoas essa situação de infelicidade, de estar não tendo sucesso na vida profissional, sem produção. Isso tudo cria na pessoa fatores que podem contribuir para o pensamento de tirar a vida, o trabalho. Então nós precisamos se preocupar com essas pessoas para que elas tenham uma atividade e assim a sua mente esteja trabalhando diariamente. Precisamos ter uma rede social de apoio, porque a ausência desses vínculos desprotege as pessoas. Muitas das vezes são vínculos frágeis, e esses vínculos frágeis são fatores de risco que pode levar a pessoa a cometer esse desatino. E isso devemos observar principalmente na Igreja do Senhor, pessoas que são solteiras, pessoas que são separadas, divorciadas, pessoas viúvas, pessoas solitárias, pessoas desempregadas. São pessoas que dentro das igrejas devem ser protegidas. E a prevenção é ouvir a pessoa, abordar a pessoa, ter empatia pelo seu sofrimento. Então nós precisamos trabalhar com a prevenção. E como diz essa campanha, falar é a melhor ideia para prevenir, falar é a melhor solução. Vamos então ver o que a Bíblia nos fala sobre a pessoa tirar a sua própria vida, né? Nós sabemos que a vida é um dom de Deus e ninguém tem o direito de tirar a vida de outra pessoa e também de tirar a sua própria vida. Então a Bíblia nos fala sobre o pecado do homicídio e também nos fala sobre o suicídio, que não deixa de ser um homicídio, um assassinato. Entendemos que cabe a Deus decidir quando e como uma pessoa deva morrer. E nós encontramos aqui Paulo, quando ele estava juntamente com Silas, preso ali naquelas
cadeias em Filipos, a recomendação que ele deu para um carcereiro que ele queria se suicidar. Então, Atos capítulo 16, do versículo 25 em diante, diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo aberto as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se. Então aqui está falando de alguém que queria tirar a sua própria vida, cometer um auto-homicídio, um auto-assassinato, se suicidar, cuidando que os presos já tinham fugido. Qual foi a recomendação do apóstolo Paulo para aquele homem que estava na iminência de cometer um auto-assassinato? Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E esta é a mensagem que nós temos, então, para aqueles que, por um momento de aflição, de agonia na vida, de solidão, de desespero, chega à falsa conclusão que o suicídio é a solução. E nós aqui utilizamos a mesma frase que Paulo falou: não te faças nenhum mal. Suicídio não é a solução. Cristo é a solução. Cristo é a resposta. Concernente aqui a pergunta de alguém que se diz ser cristão e cometa o suicídio. Bom, não há nenhuma circunstância que possa justificar que alguém, especialmente um cristão, que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo, que acredita que Cristo veio para oferecer vida em abundância e que o diabo é que veio para matar e destruir, então não tem nenhuma circunstância que justifica que um cristão tire a sua própria vida. Deve-se ter sérias dúvidas sobre a autenticidade da fé de qualquer pessoa que afirma ser um cristão, deixa de confiar em Jesus, deixa de confiar que ele pode solucionar as suas dificuldades e faz esta opção de cometer um suicídio. E nós aqui terminamos com 2 versículos aqui na Bíblia. Em Êxodo capítulo 20, versículo 15. Não matarás. Mandamento do Senhor Jesus. Não matarás. E aqui está incluído também o suicídio. Por quê? É um auto-assassinato. A pessoa é um ato intencional de matar a si mesmo. Suicídio é o ato intencional de matar a si mesmo. E a Bíblia diz, Deus afirma, não matarás. Então, é pecado sim. E lá também, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, afirma as pessoas que não entrarão no céu. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras, qualquer que ama e cometa mentira. Então aqui está dizendo que os homicidas, aquele que tira a vida de outra pessoa, ele não vai entrar no céu. E nós entendemos que o suicídio é um auto-assassinato, é um auto-homicídio. Então a Bíblia está dizendo
quanto é perigoso alguém entrar por este caminho e perder a sua salvação e não entrar no céu. Vamos ficar com o conselho do apóstolo Paulo: não faças tal. E aí aquele carcereiro ouviu a palavra e ele se converteu. Então Cristo é a solução definitiva para a tua vida. Se você está sendo perturbado, atormentado com essas ideias, procure pastor da sua igreja, vem aqui falar conosco, queremos orar por você, queremos dar uma orientação bíblica e buscar, juntamente com Deus e com você, uma outra solução. Não esta solução que é o suicídio. O programa está chegando ao seu final, mas será reprisado às 19 horas e a 1h da manhã. Vamos então orar pelas pessoas que nos ligaram pedindo oração. André, Dilma, Rose, Lucileide, Talita, Tereza, Renato, Silmar, Adriana, Nelson, que encontra-se na UTI, Ilka e Severino, Rosângela, uma operação de risco, e pastor Oswaldo Murino, irmã Lourdes Rinaldi, a minha filha também, a Daniela Ramos. Vamos então estar orando, crendo que o Senhor pode dar vitória. Vamos orar com o pastor Natanael Rinaldi Filho. Senhor, agradecemos por este momento em que o Espírito Santo de Deus está ministrando as nossas vidas através da Tua Palavra e na vida de todos os nossos ouvintes. Agora intercedemos em favor desses nomes citados e em favor de todos os nossos ouvintes que precisam de um favor Teu. E dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém.